Nós estamos começando nessa noite uma série de mensagens e a série tem como título O Evangelho e a Vida. Vamos falar pelo menos 4 domingos sobre o Evangelho e a vida. Marcos capítulo 6, versículo 1, do 1 ao 6. Nosso tema hoje é a desconfiança dos próximos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala ao meu coração através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, que me foi dado por Jesus Cristo, dá-me entendimento da palavra e me fortalece para viver as promessas, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, independente da opinião dos outros, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, a desconfiança dos próximos. Uma das coisas que a gente vê na vida humana e ao nosso redor é que muitas vezes nós convivemos com a desconfiança das pessoas. É comum entre as pessoas desacreditar no outro, desacreditar nos sonhos, desacreditar nos projetos do outro, não pôr muita fé. Quanto mais a pessoa for da família, quanto mais a pessoa for próxima, mais essa tendência de não dar crédito a que o outro deseja, planeja, sonha, busca alcançar. Isso são coisas da vida humana. Todo mundo passa por isso, de alguma forma, de alguma maneira. E nesse incidente que aconteceu com Jesus, que o Evangelho aqui relata, nós vamos partilhar 3 princípios simples e importantes para desenvolvermos nossos maiores propósitos de vida. Primeiro princípio que a gente precisa estabelecer, segundo esse texto de Marcos 6, é que não devemos esperar muito dos mais próximos, para que a gente possa realizar os nossos propósitos, os nossos sonhos. Não podemos ficar na dependência total, exclusiva de alguém próximo. Não podemos
conjugar o nosso sucesso, o nosso chegar no lugar, dependendo de alguém próximo da gente. Não podemos ter uma dependência absoluta. Não podemos colocar o nosso destino nas mãos de outro. Não podemos colocar a nossa vitória nas mãos de outro. Nós temos que ter o nosso destino e a condição de alcançarmos uma grande vitória em nossa vida, nós temos que deixar isso em nossas mãos, não nas mãos de outras pessoas, mesmo que sejam pessoas próximas, principalmente se for pessoas próximas. No versículo 2 desse capítulo 6, diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas Jesus. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizaram nele. Escandalizaram. Como pode o filho de Maria, o filho de José, o irmão do Zezinho, do Judas, do Simão, como agora ele chega aqui? Quem ele pensa que é? Será que ele não sabe que a gente conhece ele? O que ele quer ser? O milagreiro, o ensinador, o líder. E eles se escandalizaram em Jesus. Não acreditaram. Por quê? Porque Jesus estava na sua terra, entre os seus próximos, entre os seus parentes, no lugar onde ele cresceu. As pessoas viram ele pequeno, médio, grande. E aí eles se escandalizavam em Jesus. Então, queridos, nem todos vão acreditar em você. E não deve gastar tempo e energia tentando convencer as pessoas que você é alguém, que você agora vai dar certo, que você agora vai conseguir, que você agora vai realizar um grande propósito. Não tente ficar querendo ganhar a confiança dos seus próximos, conversando, falando, tentando convencer com palavras. Não tente gastar tempo e energia com isso. Você não pode pensar que precisa do apoio dos seus próximos e de todos eles para que você consiga realizar os seus objetivos, os seus alvos. Não pense que para chegar em algum lugar, necessariamente, ciclando A, B ou C, fulano tem que te ajudar, tem que te estender a mão, tem que dizer que está com você, que te apoia. Não vincule a você chegar a um propósito dependendo desse ou daquele parente, desse ou daquela pessoa próxima, que se diz amigo ou algo parecido. É importante, irmãos, não atrelarmos o nosso sucesso à opinião dos outros. Não devemos buscar alcançar um alvo em nossa vida, procurando fazer com que as pessoas sejam felizes com a gente. Que as pessoas estejam o tempo todo satisfeitas com a gente, alegres com a gente. Não é possível que a gente, o tempo todo, deixe as pessoas felizes, à vontade, enquanto nós estamos buscando alcançar um alvo, um objetivo em nossa vida. Nem sempre a gente vai deixar as pessoas contentes conosco. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, eu já contei essa história aqui, mas eu creio que muitos não ouviram ainda. Quando eu tinha ido a São Paulo, tinha retornado de São Paulo, e eu estava começando a vender produto de limpeza, fabricando no fundo de quintal de casa e vendendo na rua. E durante aquele tempo as coisas não estavam fáceis, as coisas
estavam bastante difíceis. E era uma correria muito grande da minha parte. Eu tinha um alvo, eu tinha um objetivo, mas não foi fácil. Foi um pequeno começo, muito difícil. E uma certa vez o meu pai foi me visitar. Eu desconfio, embora não tenha um conhecimento real, mas eu desconfio que meu pai foi me visitar por causa da minha mãe, creio eu. Que ela ficou dizendo no ouvido dele, acredito. Vai ver o Marquinhos, vai ver como é que ele está. Ele está sadinho, não sei o quê, está sofrendo. Mais ou menos, eu fico imaginando assim que isso aconteceu. Coisas de mãe, né? E meu pai, então, foi me visitar. E quando ele chegou onde eu estava, que era o mesmo lugar que eu estou hoje, só que era um pouco menor, ele viu a minha situação difícil, porque eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, né? Então o cabelo ficou bem grande. As roupas que eu usava era toda pingada de cloro, tudo com buraco. E a sujeira na casa era notória, apesar de ser produto de limpeza, mas a sujeira na casa era grande. Não tinha nem tempo para pensar em limpeza. E a geladeira era um filtro. A geladeira era um filtro, que a senhora Valdicléia conheceu o filtro. No dia que ela foi lavar o filtro, ela ficou espantada de toda a sujeira do filtro. E eu achando que a água estava filtrada. Era um filtro que eu comprei de segunda mão de uma vizinha. A situação era essa, irmãos. Aí meu pai viu aquilo e disse, meu filho, vamos lá para casa, morar lá com a gente em casa. E ele disse, meu filho, lá em casa você vai ter roupa passada, você vai ter um lugar para dormir, você vai ter um emprego, se você for comigo, se você for lá para casa. Irmãos, e meu pai nunca tinha me pedido algo que eu me lembre. E ele me pediu algo naquele dia, e a situação estava difícil, e a minha alma disse, vai, mas a minha razão e minha consciência disse, não, você tem um propósito, você está construindo algo, você tem algo a realizar. E naquele dia eu disse não para o meu pai, com muitas dores na rodoviária velha de Imperatriz. E eu saí de lá chorando naquele dia. Saí chorando naquele dia, porque eu disse não para o meu pai. Então, e claro que ele não ficou satisfeito. Mas muitas vezes, quando nós temos algo em nosso coração para atingir, para alcançar um propósito, muitas vezes nós vamos ter que contrariar as pessoas que estão ao nosso redor, que têm boa intenção, mas não sabem do que tem dentro de nós, não sabem o que tem dentro da nossa mente, não sabem o desafio que nós temos em nosso coração. Então, algumas vezes, nós vamos ter que contrariar pessoas próximas para que nós possamos alcançar os nossos objetivos e os nossos alvos. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, essa situação da vida de Jesus, provavelmente, essa pressão social da cidade de Nazaré, de ficar desdenhando de Jesus, de ficar zombando do filho de José e de Maria, provavelmente influenciou negativamente os seus irmãos, porque todos eram mais novos. E o texto bíblico diz que eram os irmãos de Jesus, e diz Tiago, José, Judas, Simão, fala das irmãs. provavelmente aquela influência de incredulidade em relação a Jesus fez com que os seus irmãos não acreditassem nele. Os irmãos de Jesus não acreditaram que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Os irmãos duvidaram da pessoa de Jesus. Claro que Maria e José não duvidaram, porque eles já começaram, eles tiveram Jesus já no milagre. Os pais não duvidaram. Normalmente os pais não duvidam. Os pais são os que mais acreditam. Mas os irmãos duvidaram. E no João capítulo 7, fala da dúvida dos irmãos de Jesus.
dele desafiando Jesus a ir para Jerusalém, para a festa, para que ele pudesse fazer milagres, aparecer, para que os discípulos o vissem. Eles estavam fazendo algo assim, desdenhando, sendo irônicos com Jesus. Os irmãos não acreditavam em Jesus, não criam em Jesus. Mas se nós olharmos as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que alguns homens que tiveram história parecida, como José do Egito, José, filho de Jacó, os irmãos dele não acreditaram nele. Os irmãos de José não confiaram nele. Tinham inveja dele, tinha raiva dele, tinha ódio dele. E quiseram matá-lo, quiseram destruí-lo, se levantaram contra ele, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Os irmãos de José. Se nós também observarmos, nós vamos ver que quando Davi apareceu no arraial e o filisteu zombava do povo de Deus, os irmãos de Davi não acreditaram em Davi, diminuíram Davi, criticaram Davi, não confiaram em Davi. Chamaram Davi de um coração ruim, de um coração perverso. Mas a crítica dos irmãos de José não impediu que José se tornasse aquilo pelo qual Deus o havia chamado. As críticas dos irmãos de Davi não impediram que Davi se tornasse um grande rei de Israel e cumprisse os sonhos que Deus tinha para a vida dele e que ele sonhava juntamente com Deus. A família não impediu esses homens, não impediu Jesus de viver os propósitos, de viver os seus sonhos e de chegar em grandes alvos em suas vidas para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Esses homens foram incluídos no hall da fama da Bíblia. Você sabe que a Bíblia tem um hall da fama? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Os homens, as mulheres que fizeram grandes coisas em Israel. Está ali, Hebreus capítulo 11, e ali está o nome de José, e ali está o nome de Davi. Eles alcançaram os seus sonhos, seus alvos, seus objetivos, independente de que os seus irmãos, seus próximos, seus parentes não entenderam, não compreenderam e não apoiaram, mas Deus os abençoou e eles chegaram no seu destino. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, se alguém te ajudar próximo, glória a Deus. Mas se não te ajudar, não cooperar com você, não espere muito deles. E saia da sua zona de conforto. E é o segundo princípio. Tenha coragem para sair da zona de conforto. Tenha coragem para sair da sua zona de conforto. Observando, irmãos, essa história de Jesus, nós vimos que há muitos ambientes, lugares limitadores para a nossa vida. Que a gente pode ter uma certa estabilidade, a gente pode ter assim, um certo conforto, mas aquilo está nos limitando, está limitando a nossa vida. Alguém disse que o bom é inimigo do ótimo. Se nós nos contentarmos com o que está bom, nós não alcançamos o ótimo que está à nossa frente. Então, muitas vezes, para que a gente possa dar um passo para frente em nossa vida, precisamos mudar de ares. Precisamos sair de certos ambientes. A familiaridade das pessoas normalmente não coopera a nosso favor. Nós ficarmos no lugar que nós somos sempre protegidos, somos sempre chamados no diminutivo, qualquer grito que a gente dá, tem alguém para socorrer, tem alguém para ajudar, para dar uma força. Enquanto nós ficarmos nesse ambiente, nós não crescemos em nossa vida.
Nos acomodamos em nossa vida. Versículo 2. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Não é esse o Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago? Não é esse o Joãozinho, a Mariazinha? Não é essa a Suzana? Não é esse o Marquinho, o Pedrinho? Coisas familiares, ambientes familiares. Queridos, muitos precisam se afastar dos parentes e de certas pessoas para conseguir realizar os seus sonhos. Todo novo empreendimento vai exigir romper com o que está estabelecido até então. Se não é novo, se não rompe com o que está estabelecido até então, é apenas uma extensão do que já existe. Então você não tem a sua própria história, você não está fazendo a sua própria história, você ainda está sendo uma extensão da história dos outros, ou dos seus pais, ou da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, ou de alguém. Você não está criando uma nova história, fazendo a sua história, você está vivendo a história dos outros. E, consequentemente, a sua influência, aonde você está, é pouca, nula ou nenhuma. Precisa ter coragem para sair da zona de conforto. Irmãos, é engraçado que no versículo 6 diz assim: estava admirado da incredulidade deles. Jesus se admirou da incredulidade de Nazaré. Jesus se espantou. Mas aí ele saiu dali, foi percorrer os povoados vizinhos, as cidades vizinhas, e foi pregar e foi fazer grandes milagres. Ele se espantou, ele admirou da incredulidade, mas não ficou parado. Ele foi, continuou ministrando, saiu do lugar de conforto, da sua família, dos seus próximos, e foi ensinar a outras aldeias, a outras pessoas. A vida de Jesus não se resumia a Nazaré. Nazaré era algo pequeno para Jesus. Se Nazaré não me aceitar, acabou a minha vida. Se Nazaré não me apoiar, se meus irmãos não me apoiar, então não tenho mais nada o que fazer. Não, Jesus é muito maior do que Nazaré. O homem Jesus foi chamado não apenas para Nazaré, mas ele foi chamado para salvar a humanidade, o mundo inteiro. Não só Nazaré, mas todas as nações da terra. Grande era o propósito de Deus para a vida de Jesus, e ele seguiu o propósito. Você pode dizer amém? Deus está mandando você sair da zona de conforto. Ouse sair da sua zona de conforto. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus manda que o homem e a mulher, 2 filhos, saiam das suas casas e comece uma nova família, e more numa nova casa, e comece uma nova história. Deus manda que o homem e a mulher façam isso a partir do homem. É preciso sair da zona de conforto. Irmãos, eu tive uma experiência que, quando eu estava começando vender os produtos de limpeza, que eu tinha chegado na casa dos meus pais,
preocupado, como é que eu ia fazer. Aí minha mãe deve ter conversado com meu pai, e eles disseram assim: você pode ficar para você com o dinheiro do aluguel da casa de Imperatriz. Pode ficar, você pode pegar, é para você. Aí durante alguns meses, eu tinha segurança de que todo mês eu ia ter um aluguel, mesmo se eu não desse certo, se eu não conseguisse, mas eu tinha a certeza que eu teria o dinheiro do aluguel da casa. Mas aí chegou um momento que eu precisava de um lugar para me trabalhar. Porque eu estava até então morando na casa de uns conhecidos, tinha lá uma casa abandonada, e eu pedi para ficar morando lá. E eles, porque eles conheciam meus pais, me viram de muitos anos, eles deixaram eu morar nessa casa abandonada, que era uma casa de madeira grande. Aí tinha um fundo, um filho que tinha morado, mas que tinha ido embora, tinha ficado aquela casa lá abandonada. Aí um dia eu fui lá visitar eles, vi aquela casa e pedi para me ficar dormindo lá. Mas para melhorar a minha situação, entre aspas, eles gostavam dos meus pais. Aí quando era de manhã eles me ofereciam café. E quando era meio-dia me oferecia almoço. De noite era janta, era panelada. Irmãos, e eu tinha o aluguel da casa, mas eu precisava de um espaço para mim fabricar os produtos. E aí então eu pensei, eu vou para casa ou não vou? Porque se eu for para casa, a mulher vai sair da casa e eu vou perder o aluguel. E se eu for para casa e nada dá certo, e não vender os produtos, e não fabricar, e não funcionar, e aí eu vou ficar na casa e vou ficar sem o dinheiro do aluguel. Então eu tinha que decidir se eu continuava na zona de conforto ou se eu arriscava sair, ter um espaço e dar um passo à frente. E depois de uma luta tremenda, uma guerra espiritual, uma batalha comigo mesmo, meu íntimo, meu coração, orando a Deus, eu disse, eu vou pedir a casa. E eu fui para casa então. Só que a dona da casa, aliás, a dona não, a mulher que morava na casa, a mesma casa aqui da Rio Grande, ela tinha feito uns gatos da Semar. Aí quando eu entrei na casa, a Semar cortou a energia. E eu passei um monte de meses no escuro. Aí eu ia atrás da mulher todo dia, dona, paga a Semar, paga a Semar. Aí depois de um certo tempo, a coitada também, não é porque ela era pessoa ruim não, é porque também o negócio não estava fácil para ela. E aí até que um dia ela conseguiu pagar, aí voltou a energia lá em casa, mas passou uns 2 meses, a Semar cortou de novo, porque tinha mais gato passado. Descobriram mais gato. E assim, queridos, foi aquele tempo, mas só que ali Deus começou a abençoar a minha vida. Deus começou a prosperar o meu trabalho. Deus começou a me orientar, a me dirigir, e as coisas começaram a funcionar. E para a glória de Deus, nós já estamos já há mais de 20 anos com isso. Você pode dizer glória a Deus? Já tem menino formado, já tem muita coisa aconteceu. Comprei o terreno, a casa do vizinho, aumentei a casa, construí em cima, comprei um terreno, construí uma fábrica. Então muita coisa aconteceu a partir do dia que eu saí da zona de conforto. Você pode dizer glória a Deus? Para que você possa alcançar os seus sonhos, você precisa sair da sua zona de conforto. Você pode dizer amém? Terceiro princípio e último. No processo, não duvide de você, duvide dos outros.
Enquanto você estiver indo, caminhando, não duvide do seu propósito, do seu sonho. Mas se alguém vier para criticar, se alguém vier para zombar, se alguém vier para desdenhar de você, não duvide de você, duvide deles. Versículo 6 diz que Jesus estava admirado da incredulidade dos nazarenos. Jesus, ele não duvidou dele. Jesus não achou, já que ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém está comigo, eu vou parar esse negócio de ser o salvador do mundo. De fazer milagres, de curar os doentes, de sarar os enfermos. Não, irmãos. Jesus não ficou desacreditado dele, do chamado dele, do ministério dele, da vida dele, da comunhão dele com Deus, da sua fé, não. Jesus admirou da incredulidade dos nazarenos, dos seus parentes, dos seus irmãos. Ele se admirou. Como pode? Esses caras não acreditam. Esses caras sabem que o que eu já fiz, estão ouvindo o que eu falar, eles não creem. Ele admirou da incredulidade daquele povo. Então, queridos, Jesus não entrou em depressão e nem quis abandonar o seu propósito porque as pessoas não acreditaram. Ele confiou no seu ministério e naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Você pode dizer amém? Irmãos, essa semana eu estive almoçando com um amigo antigo, dos tempos para trás aí. Estive na casa dele com outro amigo nosso da infância. E a gente estava conversando e ele contou uma história, que ele tinha uma empresa no interior, aqui do Maranhão, e ele colocou um outro amigo nosso, um gerente, para gerenciar aquela empresa no interior. E depois de alguns meses que aquele gerente estava ali na frente da empresa, ele disse assim: essa empresa não vai para frente, essa empresa não funciona, não tem futuro. E convenceu ele a vender a empresa para uma outra pessoa. Aí sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, aquela empresa que aquele gerente havia dito que não tinha futuro, cresceu e em poucos anos, aquele novo proprietário, ele conseguiu ficar milionário, rico, com aquela empresa. Que alguém tinha dito que não ia para frente. Que alguém tinha dito que não ia funcionar. Alguém que duvidou. Como nós falamos, irmãos, os irmãos de Jesus, eles, ali em Nazaré, naquele momento ali, eles não acreditavam em Jesus. Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, Jesus era o Cristo. Mas no final, depois da ressurreição, eles creram em Jesus. E pelo menos 2 irmãos de Jesus, Tiago e Judas, se tornaram apóstolos. Escreveram a carta de Tiago e a carta de Judas. Eles se tornaram seguidores de Jesus depois da ressurreição. Olha aqui para mim, irmãos. Os nossos próximos, os nossos parentes, muitas vezes não vão acreditar no que a gente falar. Mas depois que eles verem a manifestação da nossa fé, a manifestação dos nossos sonhos, aí eles vão crer que realmente nós podemos, que realmente nós temos condição de alcançar, de chegar no objetivo. Você está entendendo? Então, nossos parentes, muitas vezes, vai precisar de tempo, vai precisar de anos, para que eles possam ver em nós a condição que Deus nos deu. Então não duvide de você. Duvide da dúvida dos outros. Tem um pastor em Belém do Pará,
Um dos maiores evangelistas do século 21 no Brasil, pastor Josué Benckson. Ele é pastor da Igreja Quadrangular de Belém do Pará. Ele é tão assim visionário que, irmãos, vocês sabem que a Assembleia de Deus começou em Belém do Pará. Vocês sabem disso, né? Que a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. Mas lá no Pará, a Igreja Quadrangular, do qual esse pastor fundou, Josué Benckson, ela é maior ou do mesmo tamanho da Assembleia de Deus. É um homem usado por Deus. É um homem muito visionário. E ele disse uma coisa. Ele disse uma vez numa pregação o seguinte: às vezes, a dúvida quer entrar na minha mente, no meu coração. Mas sabe o que eu faço, irmãos? Isso ele dizendo: eu começo a duvidar da minha dúvida. Quer vir a dúvida sobre, será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Começa a querer vir uma dúvida, e daqui a pouco eu começo a duvidar da minha dúvida. Sabe, irmãos, que às vezes eu já fiz isso também? Quando começou a querer nascer uma dúvida na minha mente, no meu coração, eu lembrei dessa pregação desse homem, eu disse: eu vou duvidar da minha dúvida. Então, querido, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, mas creia no que Deus colocou no seu coração, no propósito que Deus tem para a sua vida. Creia e vá em frente, a despeito da incredulidade de pessoas próximas, de amigos e de parentes. Você pode dizer amém? Você pode receber essa palavra no seu coração? Amém, querido? Você vai construir a sua nova história. Você vai fazer um caminho que Deus tem para você, que pode ser totalmente diferente daquilo que alguém da sua família pensou sobre você, mas é algo que Deus te chamou para você fazer e vai te capacitar para que você chegue no final e dê glória ao seu nome. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, o maior apoiador para os seus alvos precisa ser você mesmo. A pessoa que mais acredita nos seus alvos, nos seus sonhos, tem que ser você mesmo. Não espere que outro acredite mais do que você. Não espere que outro te dê um apoio maior do que você mesmo. Precisa começar por você mesmo. Irmãos, mais um testemunho. Quando eu comecei essa empresa que eu estou te falando, eu pensei num amigo meu, rico. Ele vai me ajudar, meu amigo rico. Porque ele já tinha me ajudado algumas vezes, em outras situações. Mas ele não me ajudou, irmãos. Ele mandou eu procurar outro, não deu certo, e não sei o quê, e ele não me ajudou. Mas só que eu acreditei no meu sonho. Eu acreditei no meu alvo, no meu objetivo. E eu segui em frente. E essas histórias que eu já contei para você, Deus foi me abençoando. E Deus prosperou. Aonde eu coloquei minhas mãos, Deus abençoou com os anos, com o tempo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de alguns anos, esse meu amigo que não foi o meu sócio majoritário, ele me procurou, a gente conversou, e ele disse assim: Marcos, você não quer que eu seja seu sócio, não? Não quer um sócio, não? Eu estou querendo expandir meus investimentos, você não gostaria que eu entrasse na sociedade com você? Aí eu disse: não, obrigado. Porque eu já tinha feito uma oração a Deus. Eu disse assim: Deus, Tu és o dono desse negócio. Tu és o sócio majoritário desse negócio. Então eu já tinha um sócio, não precisava de outro. Deus é que me abençoou. Deus é que prosperou. Deus é que me deu vitória. Você pode dizer glória a Deus? Sabe quem vai te dar vitória? É Deus. Sabe quem tem que acreditar no que você pode alcançar? É você mesmo. Se o homem não puder te ajudar,
Mas a Bíblia diz até, se minha mãe e se meu pai me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você pode dizer glória a Deus? Eu espero estar glorificando a Deus com essa palavra. Não estou me glorificando, porque, irmãos, tudo foi Deus que providenciou para que as coisas prosperassem. Diga-se comigo, eles ainda vão ouvir muito ao meu respeito. Diga assim, eles ainda vão ouvir e ainda vão falar muito ao meu respeito. Porque a família comenta. E elas vão comentar ao seu respeito. Olha como aquela pessoa mudou. Olha como ela avançou. Como ela cresceu, como ela prosperou. Ainda vão falar muito ao seu respeito. Coisas positivas a seu respeito. Vão ver que o diabo não prevaleceu, mas que Deus abençoou a sua vida e você prevaleceu em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu já cansei de ouvir pessoas falarem assim, eu não comecei por falta de capital. Eu não comecei por falta de apoio, de oportunidades. Ninguém me dá oportunidade, eu não tenho apoio. Eu também já passei por isso. E eu dizia assim, eu ia procurar um emprego, aí dizia, não, tem que ter experiência. Aí eu dizia, mas como é que eu vou ter experiência se você não me dá um emprego? Eu nunca vou, então, ser empregado. Mas olha aqui para mim, irmãos. Se você começar com pouco ou nada, sabe qual é a vantagem? Você vai ter pouco ou nada a perder. Irmãos, quando eu fiquei sem nada, ficou fácil eu começar. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada a perder, eu já tinha perdido tudo. Você entendeu? Então o que viesse era lucro. Agora, se eu tivesse pegado um monte de milhão, não sei de onde, milhão, aí eu ia ficar preocupado. Meu Deus, e agora o que eu faço com tanto dinheiro? Como é que eu faço isso render? Isso eu não sabia, eu não tinha conhecimento prático de nada. Era aéreo. Eu tinha que aprender no processo. Muitos de nós, queridos, nós vamos aprender no processo. E Deus vai nos dar sabedoria para que no processo a gente aprenda, faça as coisas corretas, plante a semente e depois colha os frutos e os resultados. Você pode dizer glória a Deus? Se você começar com pouco ou nada você vai ter a perder. Assim será mais fácil começar. Então, se você tem pouco, eu te encorajo a você começar alguma coisa. A você praticar alguma coisa. De você investir em algo. De você sair da zona de conforto. Te encorajo a você fazer isso, a você ir em frente, a você acreditar. Não esperar pela palavra dos outros, pelo apoio dos outros, mas você acreditar no que Deus, no potencial que Deus tem colocado na sua vida, nos seus sonhos, nos seus alvos. Queridos, nada de ficar reclamando da falta de apoio dos parentes e amigos. Os sonhos são seus. É você que tem que acreditar neles e não os outros. Quando você acreditar e estiver remando, alguém vai remar com você. Mas se você não começa a remar, ninguém vai remar enquanto você não começa a remar. Você começa a pedalar, daqui a pouco tem mais alguém pedalando ao seu redor. Mas você precisa começar e você precisa acreditar. Enquanto você não se mobiliza em direção aos seus propósitos, você é o maior incrédulo. Você é mais incrédulo do que os seus parentes que não acreditam. Então você precisa colocar sua fé em ação.
O que você precisa entender? Empreender. O que você sonha realizar e tem estado por anos colocando esses projetos em uma gaveta imaginária da sua mente, do seu coração, do seu esquecimento. Quer dizer para você que é tempo de você tirar os seus sonhos da gaveta, tirar os seus sonhos do lugar fechado e escuro, abandonado e esquecido, e começar, mesmo que começando pequeno, começar a colocar isso para funcionar, colocar isso em ação. É hora de sair da zona de conforto. É hora de sair da zona de conforto. Hoje à noite você vai sonhar com essa palavra. É hora de sair da zona de conforto. Você vai acordar amanhã. É hora de sair da zona de conforto. Você pode dizer amém, querido? Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quando recebe, pode dizer amém. E dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Que você possa dizer para você mesmo: é hora de eu seguir a minha própria história. É hora de eu fazer a minha própria história. De eu escrever a minha própria história. Olha aqui, queridos, é hora dos homens aparecerem. Das pessoas maduras aparecerem. É hora dos valentes aparecerem. E quando a coisa estiver difícil, quando a coisa não estiver fácil, não se desespere. Mas diga como Mardoqueu disse para Esther. Esther disse: mas se eu chegar na presença do rei, mas o rei pode me mandar matar. Porque só pode chegar na presença dele se ele chamar. E Mardoqueu disse: Esther, quem sabe Deus te chamou para essa hora. E Deus quer usar você para proteger o povo, para guardar Israel. E se você não for, Deus vai dar o livramento por outros. E você vai perder a oportunidade de ser usada por Ele. Em outras palavras, ele estava dizendo: Esther, você é a pessoa dessa hora. Você é a pessoa desse momento. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas não estiverem fáceis, diga para você mesmo: eu sou a pessoa para suportar essa batalha. Eu sou a pessoa apropriada para enfrentar essa luta. Eu sou a pessoa que Deus fortaleceu, que Deus escolheu para esse momento. E eu vou aguentar, vou suportar, porque o livramento de Deus vai chegar. Deus usou Esther e Deus, assim, através de Esther, salvou toda a nação de Israel. Deus fortaleceu José do Egito, e José do Egito salvou o mundo do seu tempo. Deus fortaleceu Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, porque Ele se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele cumpriu o seu propósito. Deus vai construir uma história através da sua vida. Você pode dizer amém, querido? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.